Na cidade de Pangeia, era possível ouvir alguém muito mal, vomitando. Você disse que era um prato de carne de vaca, mas por que você grelhou esterco de vaca e me deu? Após falar isso, Grid voltou a vomitar mais uma vez. Ok, estou bem, eu sou Yongo, o deus da resistência, eu posso superar isso. Eu definitivamente posso superar isso, dizia Grid, numa clara tentativa de se enganar. Mas, convenhamos, nosso protagonista não é o tipo de cara que tem muita frescura com comida, muito menos eu. Se me derem pedra, basta apenas colocar um molho gostosinho que a gente bota para dentro. Mas quando eu vejo os pratos que Ethan faz, me dá nojo também. Grid não conseguia entender por que os seus atributos não estavam aumentando como antes. Era óbvio que se ele comesse aquela comida merda, ele deveria ganhar pelo menos algumas estatísticas a mais. Sim, conformando um pouco. Ele reconhecia que, caso quisesse ficar mais forte, ele não tinha escolha, precisava comer aquilo. Pelo menos estou cheio. Vou sair um pouco do jogo e descansar. Voltarei mais tarde, com sangue nos olhos. Somos levados para o mundo real, e logo podemos ver o topo do edifício de Grid. Ele não estava muito bem. O protagonista ainda conseguia sentir o gosto da comida e ele estava enjoado por causa disso. Preciso limpar meu estômago com um doce de batata doce. Digam nos comentários, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? Quero ver quem é que conhece essa. Para relaxar um pouco, ele acabou indo até uma cafeteria. O prota sabia que naquele momento precisava de algo com sabor forte na boca para esquecer o que havia comido. Além disso, aquele era um bom lugar para aliviar o estresse. Enquanto matava tempo na Starbucks da vida, ele reparava que os prédios dos outros caras também estavam quase sendo concluídos. Pelo que parece, o jogo funciona igual a um banco central, imprime dinheiro para todo mundo, porque ele refletia que cada um dos seus companheiros iria ter o seu próprio prédio ali. Yura, Jishuka, Regas, Pon, Vander e Uroi, pelo visto, todos viraram jogadores bilionários. Eu costumava estar afundado em dívidas, mas agora eu finalmente consegui ser alguém na vida. Alguém o interrompe informando que o seu doce de batata doce estava pronto, mas não foi apenas isso, ele havia recebido também um bolo de morango e aquele bolo era por conta da casa. O prota ficou muito feliz, ele já pensava que aquela menina era uma de suas fãs. Ela disse que havia visto as notícias recentes sobre o primeiro dia de guerra contra o reino de Eternal. Parece que o seu clã, Alvergiared, estava com dificuldades nesses últimos dias. Ao ouvir aquelas falas, Grid mudou completamente o seu semblante. Ele ficou bem preocupado. A atendente continuou, eu ouvi dizer que os jogadores do reino de Eternal haviam se juntado ao exército real, isolando completamente Byron e Patrian. Instantaneamente, Grid percebeu que se o exército real estava envolvido, Aslan, em pessoa, estava comandando. Aquele desgraçado lançou uma missão para excluir a Guilda Overgiared completamente do jogo. Droga, eu não achei que ele mobilizaria tantos jogadores assim. Sem papas na língua, ele falou que, se o bolo for de graça, que lhe desse outro. Aquilo pegou completamente desprevenida a atendente, já que tinha sido apenas uma forma dela ser gentil com ele, e não uma promoção da cafeteria. De qualquer forma, ele precisava voltar o mais rápido possível, até porque, mesmo que ele perguntasse a Lawel como é que as coisas estavam por lá, ele tinha certeza que o seu amigo iria responder que estava tudo indo de vento em popa. Segurando seu celular, prestes a ligar para um certo alguém, ele reconhecia que só tinha uma coisa a se fazer nessa situação. Nesse mesmo instante, do outro lado do mundo, literalmente, alguém recebe uma chamada a cobrar e fica surpreso com aquilo. Quem estava recebendo a chamada nada mais era do que Bunny Bunny, o streamer americano. Ele finalmente aceita a chamada e pergunta quem era o cara de pau que estava ligando para ele a cobrar. Somos jogados para outro local dentro de Satisfy, não muito especificamente, mas em algum local perto de Byron, onde a porradaria estava rolando solta. A ofensiva do exército real para eliminar as forças de Grid continuava ali também. Eram 5.000 jogadores de nível 140 e pelo menos 5.000 soldados reais de nível 180. No total, a força de ataque tinha em torno de 10.000 soldados. Em meio a todo aquele caos,
Vários soldados de Byron estavam sendo derrotados. Por mais que fossem bem treinados, a quantidade de inimigos era de pelo menos 2 vezes o seu tamanho, então eles estavam sendo bem pressionados. No meio de toda aquela muvuca, alguém grita que não era para o exército atacante ter medo, até porque os traidores contavam com um exército de 2.000 pessoas. Felizmente, o exército real ainda não chegou a Reidan. Graças a Jishuka, que está como Lorde de Byron, estamos aguentando até que relativamente bem o avanço inimigo, pensou Yura. Todo mundo está fazendo a sua parte, mas eu sou a única que não está ajudando em nada. Não é só por causa do Yongou, eu preciso provar a mim também que sou capaz disso, principalmente como um membro do grande clã Overgiared. Pon estava extremamente incomodado com o fato da tropa principal deles estar ali. Ouvi dizer que o exército real de nível 160 foi para Patrian, mas os que estão aqui são de nível 180. Afinal, por que a força principal está aqui? Bem, pelo menos como essa é uma área de nível baixo, os jogadores são fracos, o que pelo menos é um alívio. Yura respondeu na hora que essa movimentação provavelmente se deve ao Byron estar localizado bem próximo da capital real. Aquilo ali deveria ser um local mais estratégico. Pon reclama que se o Marquês existisse, isso seria mais fácil. Ele só se tornou Marquês graças ao nosso prota, ele é muito ingrato. Yura reconheceu que era verdade, mas política não é tão fácil assim, principalmente quando você assume um cargo de muito poder como o de Marquês. Por mais que Grid fosse casado com a sua filha e ele tivesse um netinho proveniente desse casamento, ele sempre havia sido um servo leal ao reino de Eternal. Além do mais, ele precisava priorizar a segurança das pessoas. Assumir riscos nessas condições deveria ser muito difícil para ele, principalmente ver o local onde a sua filha e o seu neto estão sendo atacados de forma tão brutal. Ela ainda foi além. Ao contrário do meu antigo eu, que só se concentrava no meu papel, ele realmente se importa com todas as pessoas. Um dia ele será essencial para o reino de Yongou, nós devemos protegê-lo nessa guerra. Enquanto proferiu essas palavras, ela acabou desencadeando uma espada da sua cintura, e aquilo pegou Pon completamente de surpresa. Não estou entendendo. Você vai entrar na batalha com uma espada? Eu pensei que a arma principal do Devil Slayer fosse uma arma de engenharia mágica, não entendi muito bem o que vai acontecer. Yura responde que as habilidades de proficiência são as mesmas e para Yongou fazer uma espada é mais fácil do que uma arma de fogo, o que requer magia e alquimia. Mais do que tudo, eu já estou cansada de ser fraca no combate corpo a corpo desde os meus dias de maga negra. Coloquei todos os reflexos e julgamentos que ganhei naqueles dias na minha espada. Enquanto refletia sobre o seu passado, presente e futuro, ela disparava de encontro aos seus inimigos. Os inimigos são fracos, então vamos rotacionar e derrubar 100 deles de uma vez, eu irei primeiro. Pon ficou cagado de medo com aquela afirmação, ele não podia acreditar que ela tinha dito que iria atrás de 100 inimigos. Para ele, era bem melhor ficar apenas se defendendo. Caramba, eu achava que você fosse inteligente, mas a sua imprudência é igual à do nosso líder. Bem, ele era originalmente o quinto do ranking unificado, então deve ter algo aí que eu ainda não percebi. Além do mais, agora ele se tornou até uma lenda. Enquanto Pon divagava sobre Grid, Yura caía na porrada contra geral utilizando a sua habilidade manifestação da imagem mental, eliminando diversos inimigos em sequência. Após 3 dias de guerra no castelo de Bornel, podemos ver que o ataque dos inimigos ainda continuava incessante. Era uma força descomunal que não parecia cessar tão cedo. Janelas apareceram informando que uma missão havia sido gerada, ela era a primeira batalha de recaptura de Bornel. Bornel é uma cidade-fortaleza na fronteira com o Reino de Eternal, um ponto de defesa essencial para o Reino Gauss que foi ocupado por Overgiared. O Rei Cactus ordena punir o vil grupo Overgiared por ousar invadir o território de Gauss e causar uma guerra. Aqueles leais ao reino serão recompensados de acordo com as suas conquistas. O requisito para conseguir acessar a missão é estar pelo menos no nível 130. Já a condição de vitória é ocupar Bornel antes que a força principal fique sem comida em 3 dias. A recompensa por completar a missão é receber mais um nível completo, mais 10% da experiência de habilidade, uma arma única e uma armadura épica.
Recompensas adicionais por derrotar NPCs ou jogadores da Overgeared serão distribuídas. Um dos invasores grita que, por causa daqueles bastardos do Reino de Eternal, os jogadores do Reino Gauss não podem avançar no jogo e estão sofrendo por causa disso. Já outro avisa que a Guilda Overgeared tem apenas 400 membros naquele local, enquanto a força de ataque tem um total de 6.000 membros e a defesa de Bornel tem apenas 1.000 soldados. Se apenas 10% dos jogadores de nível 130 de Gauss entrarem, serão 20.000 players a mais no ataque. Mas nem tudo são flores, é óbvio que não seria tão fácil assim. Os soldados de Bornel estão utilizando um grande arco fabricado por Grid, além das flechas de Iafa, que são ótimas em ataque e penetração de armadura, sem falar que foi uma das primeiras obras-primas do nosso protagonista no jogo. Os invasores não se cansavam de reclamar. Até os NPCs comuns estão no nível 180, além disso, eles estão empunhando arcos grandes e incrivelmente poderosos. Como é possível equipar meros soldados com itens tão poderosos e valiosos? Nem mesmo o Império Saarano conseguiria fazer isso. Eu achei que seria fácil, já que Grid não estava aqui, mas tem todo um exército de monstros. Um outro reconheceu que já era o terceiro dia de invasão e eles não tinham chance alguma, eles não podiam ganhar aquilo, mesmo sem Grid. Vamos ser sinceros, não é? Se vai chorar, manda áudio. Nesse exato momento, um cara apareceu portando uma espada vermelha sangrenta. A primeira coisa que ele fez foi xingar os caras de bando de idiotas. Ele estava muito curto porque o ceifador estava bem na frente deles, mas eles estavam tremendo de medo de alguém que nem ao menos estava ali. Utilizando a sua habilidade de manipulação de sangue, o homem misterioso fala que o sangue está se agrupando por todo lugar naquele campo de batalha, e ele não poderia estar mais feliz, principalmente porque o seu ataque aumenta de acordo com a quantidade de sangue derramado na região. Katz finalmente se apresenta, há muitos insetos por aqui, posso usar o sangue que vocês derramaram imediatamente. Simplesmente morram e sirvam de recarga para mim. Interrompendo seu discurso glorioso, alguém diz que ele estava ficando animado demais ao derrotar pessoas fracas como aquelas. Isso era extremamente patético e deplorável. Pelo visto, Kais reconheceu aquele cara, pois acabou se assustando quando se virou e viu quem era. Se eu soubesse que teria que ver você se gabar por algumas gotas de sangue, eu deveria ter me juntado à segunda força de recaptura antes e ter te destruído mesmo, disse o barbudo. Neste momento, a alma de vários jogadores, que haviam morrido no campo de batalha, e diversos soldados que tinham tido o mesmo fim, começaram a sair do seu corpo e irem de encontro com um cara misterioso. Naquele mesmo tempo, em outro local, bem longe dali, mas especificamente na fortaleza de Patrian, Jishuka, Regas, Tobias e o Carequina faziam de tudo para defender aquele lugar, mas finalmente haviam deixado o cargo de defesa das torres para atacar em campo aberto. O inimigo comemorava, pois aquela era uma boa notícia, eles tinham mais opções de ataque. Então, a alegria que estavam sentindo logo sumiu, porque reconheceram que toda vez que os inimigos atacavam, a sua formação ficava um caos. Alguém acabou ordenando que todos recuassem. Dois caras que estavam reconheciam que estava muito difícil de passar pelo terceiro dia. Os caras do reino de Gauss também estão lutando para retomar Bornel. O outro reconheceu que ele estava certo. Em vez de ser pego em uma armadilha, é melhor para rankers, como eles, ficarem na linha de trás. Aquilo inflamou ainda mais o caos que estava rodeando a equipe de ataque. Seus fracos, os reforços acabaram de chegar e vocês já estão pensando em correr, gritou um dos soldados de infantaria. O outro simplesmente disse que já estava na hora deles avançarem. Esmagarem de uma vez por todas aqueles bastardos da Overgeared. Os figurantes que estavam conversando antes reconheceram aqueles dois, eram GF e Ralph, os irmãos gêmeos da Guilda Zerap. Segundos depois, uma explosão gigantesca aconteceu no campo aberto, derrotando inúmeros inimigos e aliados, como se fossem um pedaço de bosta. Jishuka pôde sentir de perto a aura absurda daquele ataque. Ela não podia acreditar que o que acabou de acontecer foi a explosão derivada de uma grande e poderosa habilidade em área. Como se não bastasse o alto dano que ela possuía, também tinha um controle de grupo em área que destruía formações em um instante. Ela refletiu que aquilo estava ficando extremamente perigoso,
já que aqueles caras haviam se juntado à batalha. Um guerreiro segurando a arma fala que não fazia parte do reino de Eternal, então por isso não havia conseguido pegar a missão, mas não podia ficar fora daquilo. Primeiramente, eu irei destroçar todos vocês. Não posso perder a oportunidade de acabar com Grid, irei cortá-lo por inteiro. Aquele cara era Bubat, mestre da guilda Yak. Nos é mostrado que o homem responsável por absorver as almas lá em Bornéu era Sueron, mestre da guilda Dourada. Vamos ver como nos desempenhamos contra adversários de classe de peso semelhante, disse ele, convidando Katz para pancadaria franca. O chat estava todo vapor, as pessoas estavam ansiosas pelo início daqueles duelos. Todas as 7 grandes guildas haviam simplesmente aparecido ali. Isso era uma completa loucura. Outro cara comentava que, caso ele fosse o nosso protagonista, ele estaria tremendo de medo agora. Um outro respondeu que ele provavelmente estava tão congelado como um osso. Isso daqui não entendi muito bem não, então fiz a tradução nua e crua mesmo, perdão. Alguém chama atenção para um objeto voador que estava ali, próximo deles. Pessoal, vocês estão conseguindo ver isso aqui? Perguntou o narrador. 15.000 soldados em Patrian, já em Bornéu são um total de 20.000. Essa é definitivamente a maior guerra desde o lançamento do jogo Satisfy. Mas agora, a Guilda Overgiared está começando a ser odiada devido às batalhas contínuas e à superioridade numérica. Finalmente voltamos para a batalha entre Sueron e Katz. Ele reconhece que o seu oponente é um saqueador de almas que rouba almas de cadáveres. Ele é alguém semelhante a mim, com poder absoluto no campo de batalha. Dito isso, ambos começam os seus ataques, sendo que Katz está sendo mais pressionado no momento. A segunda força de recaptura está em um nível completamente diferente da primeira. A Overgiared passou a noite toda defendendo esse local, então a nossa resistência está quase no fim. Definitivamente, isso não é nada bom para nós. Nós nem temos um líder, como podemos resistir por mais 4 dias sem Lawel? O narrador volta mais uma vez à cena. Sim, isso mesmo, mesmo na maior crise da guilda, o personagem principal, o homem que é reconhecido por seu poder incomum em subir de nível rapidamente, não está aqui. Alguns especulam que ele fugiu depois de ver a batalha se voltando contra eles. Nesse instante, um dragão aparece soltando fogo contra o exército invasor, derrotando milhares de soldados. Alguém grita que aquilo que o narrador informou era impossível, afinal, onde é que ele havia escutado aquela merda? O narrador ficou chocado com aquela cena. Afinal, quem era aquele cara que estava em cima de um dragão na fortaleza de Patrian? Foi-nos revelado que o responsável por aquela entrada épica era o streamer americano Bunny Bunny. O narrador não podia acreditar no que estava vendo, ele foi à loucura, pois provavelmente teríamos uma batalha de streamers, entre a TV e a livre estreia de Bunny Bunny. Quem seria o vencedor? Quem iria conseguir levar as melhores imagens para o público? Foi anunciado que Grid havia enviado uma mensagem para todos ali. Se vocês ficarem aqui e não recuarem até eu chegar, eu matarei cada um de vocês, disse ele. Vocês têm apenas 1 minuto. É então que uma contagem regressiva começa. Faltando 50 segundos, algumas pessoas que estavam ali ficaram muito felizes ao perceberem que iriam aparecer na live streaming do cara. A menina ridicularizou a situação, ele não entende aonde está se metendo, o que aquele homenzinho vai poder fazer sozinho. Estávamos em 35 segundos restantes quando o outro fala que aquela era uma guerra com mais de 10.000 pessoas. Já o outro reconheceu que a guilda bastarda da Overgiared já estava louca para sair correndo, pois estavam sem força. O contador chegou a 20 segundos. Bunny Bunny pensava que aquilo ali era excelente. O protagonista não podia fazer com que os inimigos recuassem com muita facilidade, até porque assim a sua live stream não seria tão emocionante. Ele precisava aguardar o máximo que pudesse para, dessa forma, aumentar a quantidade de espectadores simultaneamente. Com isso, a contagem chega a apenas 10 segundos. Nos 3 segundos, vemos que Jishuka estava extremamente aliviada. Finalmente, ele vinha do céu para o campo de batalha com a sua tempestade de energia da espada. Finalmente, a contagem chegou a 2 segundos, nisso o streamer não conseguia mais conter a sua felicidade. 1 segundo, ele já estava com os braços para o alto.
O que iria acontecer agora entraria para os livros de história. Finalmente, ele anunciou que chegou a hora da maior entrada que iria para a Terra e o próprio mundo. Com toda a força que ele tinha em sua garganta, ele gritou: chegou a hora, Grid, entre e destrua todos eles. Mas algo que deveria ter acontecido não aconteceu. Algo de certo não estava errado. Ele ficou sem entender nada por alguns segundos. Não apenas ele, mas como todas as pessoas que estavam ali no campo aberto, não entendiam o que estava acontecendo, porque havia sido um enorme anúncio para nada. Jishuka pensava consigo se algo já estava acontecendo e ela não havia percebido. Quem estava acompanhando aquela transmissão ao vivo não perdoou, começaram a rir e tirar onda do que tinha acontecido. Outros disseram que nada como é esperado do covarde Grid. Já outro disse que aquele momento de silêncio era extremamente constrangedor. Boone estava em choque. Aquilo não era o que eles tinham combinado. Algo tinha dado muito errado. Ao mesmo tempo, do castelo de Pangeia, do continente oriental, vemos que Grid estava sem entender nada. Não, isso não é possível. Como isso aconteceu? Isso não pode ser real. Ajoelhado, perante uma janela, ele dizia que tinha que estar sonhando, aquilo não podia ser verdade. De jeito nenhum isso deveria ter acontecido. Vamos verificar com calma a explicação, se dizia ele, tentando se acalmar, enquanto usava a habilidade verificação no pergaminho de retorno. Uma janela apareceu informando que o pergaminho de retorno não podia ser utilizado ali. A fórmula deste pergaminho não permite viagens intercontinentais. Sem ter muito o que fazer, Grid entrou em choque. Ele não podia acreditar, muito menos aceitar que aquilo estava acontecendo. Ele estava completamente ferrado. Não sei se vocês lembram, mas no episódio onde ele saía da ilha inicial do continente oriental, ele acabou não pegando o pergaminho de retorno com o mago, que eu esqueci o nome agora. Bem, isso está muito interessante e provavelmente ele vai encontrar uma forma aleatória de voltar para a guerra. Tudo isso está muito interessante e eu mal posso esperar para sair o próximo episódio. Mais um episódio foda dessa obra maravilhosa, espero que gostem. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.